Shabbat Shalom mais uma vez, você que está nos assistindo aí através da internet, você que está aqui na Rádio Tzion, Boker Tov, bom dia. Já pedindo para você se inscrever no nosso canal, se ainda não for inscrito, e para baixar também o nosso aplicativo. Lá você vai ver todas as novidades do Ministério Ensinando de Sião. E lembra, quando baixar o aplicativo, cadastre-se, né? Porque é gratuito e você cadastrando, você vai receber a notificação de tudo novo que a gente postar lá na nossa plataforma. Dê uma olhada aqui na tela. Hoje o estudo, entramos no livro de Números, né? Bemidbar, e o estudo tem o título Rumo à Vida Eterna. Corresponde aí a Números capítulo 1 até o final do capítulo 4, praticamente o final do capítulo 4, e lá nós teremos então, nessas prescrições que abrem esse livro da Torá, esse livro, muitas vezes injustiçado, né? Porque colocaram esse nome no livro, Números, só o nome já afugenta as pessoas, né? Porque você está lendo ali Gênesis e tal, e aí você passa de Levítico, que você já tem uma certa dificuldade, geralmente tem-se, né? Porque é muito sangue, é muito sacrifício, o cristão geralmente pula Levítico, e quando chega em Números, então nem se fala, já começa com genealogia, número, é muito número, é muito censo, e a pessoa despreza muitas vezes uma premissa que eu sempre falo para vocês aqui. A Torá é profética. Essas palavras saíram do interior do Eterno, da sua misericórdia. Saíram de dentro do Eterno. A boca fala do que está cheio o coração. Quem proferia essas palavras que nós lemos aqui? Deus. Então são palavras que contêm a sua personalidade, o seu caráter. Não consegue entender o Deus que serve quem não estuda a Torá. Não consegue, porque a Torá, a lei, é aquela que vai mostrar para você o Deus que você serve. É aquela que vai apresentar a você o mundo que você acabou de adentrar através da graça de Deus. Você agora é cidadão do reino. E cidadãos do reino têm normas, têm regras, têm uma identidade. Você não vai viver mais como você vivia antes. Você não vai fazer as mesmas obras que você praticava antes. Você agora é um Ish Hadash, é um novo homem. E como tal, você é introduzido a uma nova realidade. E o que vai te falar um pouco dessa nova realidade é a Torá, é a lei de Deus, é a Tanar. São a Torá, os profetas e os escritos. Vão te ensinar agora esse novo reino do qual você passou a fazer parte. Ok? Então, o livro de Números, vejam como um ensino profético. Vejam como palavras, até as genealogias, contém a unção, o Espírito de Deus, contém a inspiração divina. Né? Eu comentava aqui, quando líamos em hebraico, conforme a tradição, líamos ali o capítulo 1 de Números, aquela genealogia, 2 anos depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Moisés, então, Deus ordena para que Moisés fizesse um segundo censo, e esse censo teria o objetivo de listar os judeus aptos para o tzavá, para o exército, e também a separação dos levitas, foram contados e separados para o serviço no tabernáculo. E este censo, ele também dividiu os judeus por famílias, por tribos. E essas tribos, essas famílias compunham a diagramação de acampamento quando eles paravam. Eles tinham que acampar-se com uma distribuição muito específica. Cada tribo tinha um local de acampamento ao redor do tabernáculo. Os levitas ficavam ao redor e as tribos ficavam em direções opostas ali do tabernáculo. Uma coisa maravilhosa. E nós vemos esses nomes, pessoal. Esses nomes, né? Muitas vezes você fala, o povo de Israel ficou no Egito 400 anos, estavam totalmente assimilados, estavam totalmente contaminados. Isso não é verdade. E o que prova que isso não é verdade são os nomes desses judeus que saíram do Egito. São o nome desses príncipes dessas tribos. Né? E quando você analisa os nomes, olha aí no primeiro capítulo de Números, que coisa maravilhosa, você lê ali os nomes que eles tinham, e os nomes já expressavam o quê? A fé. Esses nomes manifestavam a fé de um povo. Esses nomes manifestavam a preservação da família. Os rabinos falam que Deus usou as famílias para preservar o seu povo em terra estrangeira. O valor mais alto do judaísmo são 2, família e vida. É o ápice da fé judaica, é o objetivo principal da fé judaica, preservação da família e preservação da vida. E nós vemos aqui as famílias preservadas entre os filhos de Israel. Nós lemos os nomes, né? Nós começamos a ler aqui, Elitzur,
Deus é a minha rocha. Aí o príncipe da tribo de Ruben, né? Elitsur, filho de Sedeur, né? Elitsur, Deus é a minha rocha, né? E tem vários. Tsuri Shaddai, olha aí um bom nome para você colocar no seu filho. Tsuri Shaddai, né? Tsuri Shaddai, presente. O professor nunca na vida vai esquecer do Tsuri Shaddai. Tsuri Shaddai, Shaddai, Deus é a minha rocha, Tsuri. Então, os nomes indicam que, número 1, os filhos de Israel não perderam a sua fé, porque os seus nomes expressavam esse valor na crença no Deus único, e as famílias no Egito foram preservadas. Tanto é que o censo é feito individualmente. O sujeito ia lá e mencionava a sua genealogia, a sua árvore genealógica, sabia quem era o pai, o avô, o bisavô, e foram assim contados por tribos. Um contingente, mas indivíduos. Cada um foi contado individualmente. E os rabinos falam, essa é a importância da fé. A fé, nós fazemos parte do reino, somos o povo do eterno, o povo escolhido. Você que não é judeu foi enxertado no povo escolhido junto com o judeu, mas você é contado individualmente. Não há ninguém como você. A contagem, o relacionamento é individual. O chamado, a visão, o propósito, compartilhamos propósitos coletivos, mas também compartilhamos o quê? Propósitos dados a você. E o nosso objetivo nessa curta jornada pelo deserto é cumprirmos o propósito que Deus nos deu. Cada um nasceu com um propósito específico. Meus irmãos, conhecer o seu propósito, conhecer sua missão de vida, além daquelas que nos é comum, é o que nos dá o gás, é o que nos dá a motivação, é o que nos dá a visão. Eu me lembro de um grande autor, um psiquiatra, o Dr. Viktor Frankl, o qual eu admiro muito, né, já falecido, de abençoada memória, mas o Dr. Frankl, ele criou uma ala da psiquiatria, da psicoterapia, que é a logoterapia. O que é a logoterapia? Logo vem de logos, propósito, né? Então, ele tratava os sobreviventes, inicialmente os sobreviventes do Holocausto, assim como ele, judeu, com propósito. Ele falava, olha, sobreviviam mais facilmente durante as atrocidades do Holocausto aquele judeu que enxergava um propósito naquilo ali. Então o doutor Victor falava, olha, eu me via enquanto lá atormentado, enquanto em sofrimento, eu me via liberto, eu me via conduzindo a minha vida depois desses eventos terríveis, tratando traumas de colegas meus de campos de concentração. Ele se viu tratando traumas dos outros. E isso o motivou a continuar ali, a perseverar, a não entregar os pontos, vamos dizer assim, em linguagem mais clara. Não entregue os pontos, porque tem um propósito para você, e você não pode morrer enquanto não cumprir esse propósito. Não aceite, não deixe né, que passe de você esse propósito, esse chamado, porque o Eterno te deu o propósito, Ele é fiel para cumprir esse chamado em você. Então, o livro de Números já nos inaugura essa questão da individualidade e essa questão da importância da família. Meus irmãos, toda sociedade que se desintegra ao longo da história, o início dessa ruptura, o início do desaparecimento, foi a perda dos valores e da estrutura familiar. Todos esses povos que você lê aqui no livro de Números, que eram contemporâneos dos judeus nessa época, os amalequitas, né? Os jebuseus, os cananeus, os filisteus, os heteus. Onde estão esses povos hoje? E povos que tinham terras delimitadas, grandes exércitos, grandes reinos, riquezas inumeráveis. Onde estão esses povos hoje? Onde está o Império Romano? Onde está o Império Grego? Onde está a Pérsia? Onde está a famosa Babilônia? Foram apagados da história. Mas o povo judeu, através da preservação de Deus, da família e da fé, foi preservado. Por isso nós vemos aqui cada estrutura, cada festa, cada tradição, cada lei, valorizando o quê? A estrutura familiar. Nós temos leis aqui de honra, parte das 10 palavras dos 10 mandamentos, honra pai e mãe. Honra o teu pai.
E honrar aí, caveto, quer dizer o quê? Sustento, peso. Dá sustento aos seus pais. Honra-os, não apenas com o seu respeito, mas sustentando-os em momentos onde eles precisarem ser sustentados. O respeito, né? As admoestações contra você desrespeitar o mais velho. Na Torá fala até para você ficar de pé perante um ancião. Vai falar com você, fique de pé. Em respeito ao ancião. Vai falar com o pai e com a mãe, dê ouvido à sua mãe. Salomão fala, dê ouvido ao teu pai, não despreze o conselho da tua mãe. Respeite-os. Não amaldiçoe, não se volte contra o seu pai. Não torne de sua mãe sua inimiga. São princípios que o Eterno faz o quê? Para preservar a família. Por isso o povo foi preservado. E aí você lê punições severas, né? O menino, o filho contumaz, que amaldiçoasse pai e mãe, se fosse visto e julgado, poderia ser apedrejado. Aí você fala assim, mas esta é a lei do amor? Mandando apedrejar o menino que amaldiçoou o pai? Meus irmãos, mas naquela época, teve que ser assim, para manter a estrutura familiar, tinha que ter consequências graves, não porque Deus se agrada do juízo, da punição, mas porque Deus quer evitá-lo. E a maneira como, infelizmente, tem-se de evitar uma punição é o quê? É a gravidade dela. Pela gravidade, o sujeito pensa 2 vezes antes de cometer o crime. Ai de nós se não houvesse punição para crimes. Existe ausência de punição na sociedade atual? Lógico que não. A punição é o fator de peso que faz o sujeito ponderar. Naquela época, naquela estrutura, naquele ambiente, naquele contexto, teve que ser assim. Graças a Deus, a humanidade, em certos aspectos, evolui. E hoje você não precisa mais apedrejar ninguém. Não é necessário mais isso. E Deus não requer isso de nós, nem nos ordena isso. Mas os princípios dessas leis, dessas punições, continuam. O filho que amaldiçoou um pai, morre. Morre por quê? Porque ele perde a bênção de Deus. Ele perde a bênção dos pais. A proteção que o pai exerce sobre o filho, ela é quebrada no momento de rebeldia, no momento de revolta contra o pai. Né? O marido que adultera, a esposa que adultera, ela também perde a sua vida. Ela perde a alegria de viver. Por quê? Porque ela sai fora, ela quebra uma instituição que Deus criou. Então o adultério gera morte. A rebeldia gera morte. Tanto é que a Torá nos mostra que rebeldes morrem cedo. Todo rebelde morre cedo. Então, esses princípios devem estar vivos entre nós nos dias de hoje. E é importante você aprender a ler a lei de Deus nesse prisma, com essa visão. Não como um livro arcaico, escrito há 3.500 anos, totalmente descontextualizado, totalmente antiquado. Não! É um livro que nunca foi tão necessário como os dias de hoje, meu irmão. Porque o que o mundo tem pregado para nós e para os nossos filhos é exatamente o contrário, é exatamente aquilo que Deus escreveu aqui para gerar a preservação da família. O mundo começa a te implantar conceitos para destruir a estrutura familiar da sociedade. E se isso ocorre, você tem uma desestruturação em série. Porque a rebeldia do lar, a falta de estrutura de lar, gera o quê? Geram pessoas emocionalmente instáveis. Pessoas emocionalmente instáveis geram pessoas violentas, geram pessoas descontroladas, e pessoas descontroladas geram violência, geram barbárie. Não sei se vocês estão acompanhando, além das barbáries diárias que nós temos nesse país. Veja países como os Estados Unidos, por exemplo, que por muitos séculos espelhou a nação de Israel. É uma sociedade de aliança, uma sociedade que foi criada por aqueles fundadores, baseado numa estrutura social, num pacto social, onde Deus era o cabeça. Uma sociedade que por séculos refletia a nação de Israel nesse aspecto. A moral os unia como povo, não era uma constituição, era a moral, ideais uniam o povo, não leis. E você vê agora a nação americana passando por maus bocados, com a violência
a níveis nunca antes vistos. Shootings, que eles chamam, esses tiroteios em escolas, recorrentes. E a análise da raiz do problema não está apenas numa revisão de legislação de compra de armamento, né? Mas eu não acho que é só isso, não adianta, isso é paliativo, isso não vai no cerne do problema. O problema está no indivíduo. Por que as pessoas estão fazendo isso? O que está incitando essa violência descontrolada no continente americano, na nação americana, meu Deus? Por que as pessoas estão mais violentas? Sabe por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais sem Deus. Porque baniram das escolas o ensino religioso, porque baniram das escolas americanas a leitura, o estudo dos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos são o quê? É a base moral do povo de Deus. Baniram. E aí exigem do sujeito o quê? Exigem do camarada amor ao próximo, exigem benevolência, exigem cordialidade, exigem altruísmo. Como? Você bane aquilo que dá a estrutura moral e exige do sujeito moralidade. Você bombardeia o sujeito com preceitos imorais e vai exigir dele moralidade? Vai exigir dele autocontrole, domínio próprio? O que nos dá domínio próprio é a lei de Deus. O que nos dá os parâmetros é a lei de Deus. Extirpe a lei de Deus da sua vida, da vida da sua família, para que você, basta fazer isso para que você veja o que? A desestruturação de tudo. Meus irmãos, olha só. O livro de Números nos conta a história da jornada dos israelitas do Monte Sinai até a terra de Canaã. Ao longo do caminho, os filhos de Israel enfrentaram testes e desafios, à medida que progrediam em direção ao destino. Qual era o destino deles? A terra da promessa, a terra de Canaã. Eles enfrentaram fracasso e triunfos, vitórias e derrotas, apesar do ambiente inóspito e difícil que foi esses 40 anos. Foi ao mesmo tempo o período onde Israel esteve mais próximo do seu Deus. Outra coisa que o livro de Números nos ensina, é no deserto que Deus fala conosco. Felizmente ou infelizmente, mas é no deserto, é no ambiente inóspito, é no ambiente estéril, é que Deus fala. E não é porque Deus gosta desse tipo de situação, é que você fica mais propenso a ouvi-lo nesses momentos. É a nossa natureza pós-Adão. Por isso que os rabinos temem muito mais para o judeu a bonança do que a tribulação. Porque na bonança o sujeito... Por quê? Porque a bonança é muito fácil de você esquecer de Deus. Na tribulação você depende dele. Aos 40 anos. Não tinha água, não tinha comida, não tinha provisão, não tinha indústria têxtil para fazer sapato, roupa. Dependia tudo de Deus. Não tinha exército treinado. Era Deus. Deus lutava por eles. Jeremias capítulo 2, você vê lá Deus com saudade. Deus com saudade de Israel no deserto. Aí você fala assim, não tem condição. Era difícil, imagina para Deus. Era rebeldia, depois tinha Corá, murmuração aqui, murmuração ali, perda, né? Os espias dão aquele relatório catastrófico, adultério, contaminação, idolatria, bezerro de ouro. Você vai, como é que pode ter coisa boa nessa história? Deus tem saudade dessa época. Não tem condição. Tem, porque nessa época Israel estava tão dependente dele, que Deus fala assim em Jeremias 2, Israel, eu tenho saudade de você no deserto, porque lá você me seguia como a noiva segue o noivo. Em tudo você dependia de mim. E eu estava pronto para te defender, ninguém tocava em você. Você podia sofrer punições das suas escolhas, mas eu sempre te preservei. Deus tem saudade. No deserto. É no deserto onde temos as maiores experiências com o eterno. E a jornada de deserto vale para todos nós. O nome do livro é Bemidbar. Não é Bamidbar, é Bemidbar.
Bamidbar em hebraico é no deserto. Não é o nome do livro em hebraico. O nome do livro em hebraico é Bemidbar. Be significa em. Ou seja, em deserto. O que isso nos ensina? O livro vai falar de um estado, não de um lugar. É um estado. Você está em deserto. Você está passando por um deserto. Todos nós, de uma certa forma, estamos passando por um deserto. Mas, assim como os filhos de Israel não saíram do Egito sem rumo, né? Graças a Deus não fizeram igual Abraão. Deus tinha um rumo, mas Abraão não sabia. Né? Foi diferente com os filhos de Israel. Eles sabiam onde eles tinham que chegar. A terra prometida. Terra de Canaã. Nós estamos em deserto, estamos vivendo. Você não vive na glória, vive? Por mais fantástica que a sua família seja, que a sua casa seja, que a sua cidade, o seu bairro seja, está longe de ser aí o que Deus planejou para a humanidade. Nós vivemos e nós estamos atravessando um deserto, e qual é o nosso objetivo? Alcançarmos Canaã. Qual é a nossa Canaã? É o céu. Não, Canaã não é o céu. O nosso objetivo de vida, você está atravessando o deserto para você ressuscitar. O objetivo de vida do santo, do justo, é voltar a viver para reinar com o seu Deus para sempre. A ressurreição é o objetivo da fé. Assim como foi o objetivo de Yeshua, o objetivo dele final nunca foi a cruz, foi a ressurreição. É o túmulo vazio que nos dá a vitória, não é a cruz. A cruz é a etapa. Você também. Você vai ter a vitória, a coroa, quando você o quê? Ressuscitar. Ou você vai ressuscitar, ou você vai ter o corpo glorificado. De um ou outro, para você fazer parte e viver eternamente com Deus. Esse é o nosso objetivo. Você está enfrentando esse deserto, é para isso. É para ressuscitar. E assim como Israel, dê uma olhada aqui comigo, olha. Todos nós, de uma certa forma, também estamos em uma jornada por essa vida. É ou não é? Ô, gente, é uma jornada. É um deserto. Assim como a jornada de Israel começou quando Deus os libertou do Egito, nosso caminho espiritual começou quando nós somos resgatados das trevas pelo Messias. Olha como é que sua vida é um paralelo com a vida de Israel. Assim como Deus trouxe Israel ao Monte Sinai para revelar a Torá para o povo, o Messias também não só te resgata, mas logo depois que ele te resgata, ele faz o quê? Ele te apresenta os princípios do reino e as boas obras criadas de antemão para que você andasse nelas. Efésios capítulo 2. Não é só ser liberto do mal, não é só ser liberto das trevas, não é só ter os grilhões quebrados. Espera aí, meu amigo. Te libertou, vamos pegar o paralelo com Israel? Nossa vida não é um paralelo com a vida do povo judeu? Seja você judeu ou não? Deus resgatou o povo judeu com braço forte, manifestações de juízo, não foi? E como é que você foi resgatado das trevas? Da mesma forma, braço forte e manifestação de juízo. Os grilhões foram quebrados. O pecado que te prendia não te prende mais. Você foi liberto. Você foi feito filho de Deus. Você foi tirado do caminho das trevas e plantado no caminho da luz. Está livre. Diga amém. Fui liberto pelo Messias. E agora? Estou liberto. E o Kiko? Para que você foi liberto? Qual é o objetivo da sua salvação? Ser liberto para quê? Vamos fazer o paralelo com Israel. Para que Israel foi retirado do Egito? Para ficar lá no Monte Sinai? Não. Para ir para Canaã, para chegar em Canaã. Qual é o seu objetivo de vida? Foi liberto para quê? Para poder alcançar a ressurreição, a coroa. Você tem que alcançar a ressurreição. A ressurreição é o quê? É viver para sempre com Deus. Olha só, até o conceito em si da ressurreição não é egoísta. Porque você fala assim, então você está pensando em você mesmo. Porque às vezes a gente critica, assim, o pessoal fala, né? Tem que obedecer, tem que ter uma vida de fé para você morrer e ir para o céu. Aí a pessoa pode questionar, mas isso aí não é nada altruísta, você está fazendo isso é porque você quer se safar, porque você quer se dar bem. Para que você faz isso? Porque você quer um destino bom. Você é o centro da sua decisão, você é a motivação principal. Se você pensa em morrer e ir para o céu como objetivo final, isso aí pode se encaixar muitas vezes. Mas se você pensa na ressurreição, aí é diferente.
Porque por que eu quero ressuscitar? Por que eu quero atravessar esse deserto, fazer as escolhas corretas e ser honrado com a coroa da vida, com a ressurreição? Porque aí eu vou poder viver para sempre com Deus. Aí é diferente. Deus é a motivação. Deus é o motivo de você se esforçar, para você andar em obediência e santidade. É Deus. E eu quero viver com Ele para sempre. Eu quero ter acesso à sua glória. Eu quero vê-lo não como espelho, não embaçado, como Paulo fala. Eu quero vê-lo face a face. Para isso você anda na fé. Então olha só. Assim como Israel foi tirado do Egito para poder começar o caminho rumo a Canaã, você foi tirado das trevas pelo Messias. E aí pessoal, para preparar Israel para os 40 anos de, vamos usar uma palavra aqui, perrengue, que você acha que foi fácil? E cuidado quando você critica o povo judeu aí nos 40 anos do deserto. Porque eu vejo pregadores aí, né, estufando o peito, esses judeus tão rebeldes, olha o que eles faziam lá nos 40 anos, e começa a listar, né, os eventos aqui de números. Aí eu falo assim, meu irmão, tá bom. Imagina se fosse você e os seus parentes lá, atravessando o deserto. Pensa na sua família, rapidinho, pensa naquele cunhado, pensa naquele seu irmão, pensa naquele seu primo. Imagina você e a sua turma toda, seu clã todo, lá atravessando. Aí falta comida, aí falta água, menino chorando, inimigo te atacando. Pensa você com a sua avó lá, vocês duas. Ah, meu irmão, mas a gente é apto a julgar, né? Imagina se fosse você lá. Eu, meu pai e meu avô, doutor Francisco. Puxa vida. Então, meu irmão, às vezes você teria murmurado muito mais. Pensa na sua sogra. Ela ia murmurar muito mais do que Miriam. Provavelmente. Então, é um período onde Deus tirou e precisava preparar o povo para poder caminhar esses 40 anos e não ser destruído. O que Deus fez para preservar o povo antes de começar a jornada? Você sabe? O que Deus fez? Tirou lá do Egito. Tirou. E depois? É o que nós estamos celebrando esse final de semana. O que aconteceu 3 meses depois? Shavuot. A revelação da Torá no Sinai. A revelação da Torá no Sinai foi para fazer de Israel um povo com normas, regulamentos para preservar esse povo, para preservar a família e preservar a vida, com preceitos morais e éticos. E essa revelação da Torá foi o que deu a Israel o preparo para poder enfrentar os 40 anos e chegar em Canaã. Assim também você, quando é resgatado das trevas, você recebe o Espírito de Deus, e aí o Messias vai o quê? Nova aliança, Jeremias 31, escrever a lei no seu coração e na sua mente. Você também tem que ter revelação da Torá. Eu não entendo como é que o cristianismo tira a lei da vida do discípulo. Pelo contrário, aceitou a Cristo, tem que bombardeá-lo com a lei de Deus, porque a lei de Deus tem os princípios de Deus, vai te ensinar a andar no deserto. Aí fica o crente aí perdido. Quer atravessar o deserto, mas não quer ter a lei. Quer atravessar o deserto, mas não quer ter instrução. Quer atravessar o deserto, mas não quer ter a nuvem. Assim como o objetivo de Israel era a terra prometida, nosso destino final é a vida eterna. Diga amém. No mundo vindouro. Ah, meu irmão. Como os filhos de Israel, podemos enfrentar guerras, tentações, descontentamento e dificuldade. Quem está enfrentando alguma dificuldade aí? Levante a mão. Sempre tem. Sempre há alguma coisa. Deus te ama tanto que Ele não te deixa muito parado. A vida seria muito monótona, né? Você fica... A vida sem problema é muito monótona. Está sempre acontecendo alguma coisa. Você está sempre tendo que vencer algo. Por quê? Porque igual aos filhos de Israel, você pode enfrentar essas guerras, tentações e dificuldades. Mas assim como aconteceu com Israel, o seu sucesso ou fracasso
é determinado pelas suas reações às provações. Não são os problemas que te tiram do caminho, é a sua reação a eles que determinam o desfecho da história. É a sua reação, é a sua escolha. Você escolhe como reagir. Deuteronômio 8:3, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Eterno viverá o homem, meu irmão. Aqui você tem um pouquinho da realidade do deserto. Qual que é? Te humilhou. Às vezes Deus deixa sermos humilhados. Aliás, a humilhação muitas vezes é necessária. O jeito começa a ficar altivo demais, começa a achar que é Ele que é o sustentáculo da sua vida, aí Deus deixa ele abaixar o topete um pouquinho, né? Então aqui Deus fala com o povo no deserto. E Yeshua cita isso aqui, né, quando é tentado no deserto. Te humilhou, te deixou ter fome. Ei, meu irmão. Sabe o que é deixar ter fome? É você começar a sentir falta de coisas. Às vezes você está vivendo falta de paz. Você pensa assim, puxa vida, eu estou sem paz na minha vida. Às vezes está faltando na sua vida alegria. Você para e pensa assim, puxa vida, eu não sou uma pessoa alegre. Às vezes você conversa com o irmão está sempre sisudo, sempre fechado, não há alegria, não há deleite, não há gozo. Está faltando. Você está passando fome. E no deserto acontecem momentos como esse. Mas olha aqui, assim como o povo de Israel. Meu irmão, é para você entender. Diga, para que eu entenda. Diga, para que eu entenda. Que nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus vive o homem. Então, assim como Israel, Ele te sustenta com a sua palavra. Note que não é a revelação. Aí minha vida está meio parada, estou sem paz, estou sem alegria, vou buscar um novo modismo da fé, vou buscar uma nova unção, aí viaja, vai longe para poder importar coisas aqui, porque você acha que isso vai mudar. Não. O que sustenta a vida de fé do homem é a palavra de Deus. Ela é o sustento, é a lei, é a palavra, são os princípios de Deus. Isso sustenta o homem. O Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, para quem não conhece, também usa uma metáfora semelhante a essa jornada dos filhos de Israel. Paulo também usa uma metáfora para te ensinar sobre a vida do discípulo. É a vida de fé. Falando sobre o objetivo maior do crente, que é a ressurreição, não é morar no céu, é ressuscitar. O que Paulo ensina lá em Filipenses 3? Você já leu esse capítulo? Olha, não que eu já tenha recebido, está falando da ressurreição, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Yeshua. Eu quero conquistar a ressurreição, porque para isso eu fui conquistado por Yeshua. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, ou seja, a vida do discípulo é uma vida de esforço, uma vida de luta. Você nunca vai chegar à perfeição. Uma coisa eu faço, 2 pontos, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim. O alvo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus através de Yeshua, que é a ressurreição. Então você tem que fitar os seus olhos no prêmio. Ele usa uma outra analogia que é a corrida, né? Paulo devia ser muito impressionado com esses gregos. Os gregos eram um povo muito interessante, né? Eles valorizavam muito o corpo, né? As qualidades físicas, se alimentavam de uma forma especial, né? Participavam de esportes, tinham os esportes, as Olimpíadas, davam muito valor à competição. Aí Paulo usa isso aí tudo para poder ensinar um conceito mais importante. Olha o que ele escreve lá em 1 Coríntios 9, 23. Tudo faço por causa do evangelho, das boas novas, com o fim de não me tornar cooperador, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio,
Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio, tem que se esforçar para chegar em primeiro lugar. Aqui, ó. Um negócio que eu nunca gostei. E não é que eu sou antiquado, eu só tenho 45 anos, gente. Outro dia aí eu estava nascendo. Mas hoje em dia, muitas vezes em muitos locais, com os nossos filhos, perdeu essa coisa da competitividade, da meritocracia, né? Perdeu. Tem a Olimpíada lá, competição de futebol, competição de vôlei e tal. Todo mundo ganha medalha. Participou, ganha medalha, né? Participou, ganha diploma. Mas você chegou em primeiro lugar, mas meu diploma é igual quem chegou no último. Ô fulano, você ganhou medalha, você tirou o primeiro lugar? Não, eu cheguei em penúltimo, eu ganhei medalha. Mas como que é isso? Tem medalha para todo mundo e medalha é tudo igual. Ou seja, perdeu essa coisa de esforçar para chegar em primeiro lugar. Isso não é ruim não, isso é bom. E Paulo usa a mesma metáfora, dizendo o seguinte, assim como na corrida, todos correm, mas um só chega, e só chega em primeiro. Quem se esforça, assim também tem que ser a sua caminhada de vida. Não é que você quer chegar primeiro com o irmão, mas você tem que entender que vai ser necessário da sua parte uma dedicação. Foco. Quem pratica esporte sabe, você vai entrar numa competição, que não é essas aí de todo mundo ganha medalha, você vai entrar numa competição de verdade, você tem que focar, você tem que se preparar. Por quê? Seu objetivo não é chegar em terceiro, quarto, quinto, seu objetivo é chegar em primeiro. Se compete, é para ganhar. Você pode não ganhar, mas a sua mentalidade tem que ser o quê? Eu vou entrar nessa para ganhar. Assim é a mentalidade dos vencedores. Então, olha, correi, olha aqui Paulo, ó, ordenação apostólica. Correi de tal maneira que você alcance o prêmio, alcance a medalha de ouro, que é a ressurreição. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Se o atleta tem domínio próprio para poder ganhar a medalha de ouro, quanto mais nós vamos nos concentrar e nos focar e nos dominar para alcançarmos a coroa da vida, a ressurreição. Você está entendendo? Tem esforço da sua parte, meu irmão. Não é assim, Jesus pagou tudo por mim, eu tenho a vida eterna, lá. Não é assim, é uma corrida. É chegar em primeiro. É conquistar a coroa da vida, a ressurreição. O reino de Deus é tomado por violência. E os que se esforçam se apoderam dele. Yeshua que falou isso, não é o Mateus. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Está falando aqui domínio próprio, não é que você vai esmurrar o corpo, como é que chama? Autoflagelar, não! Isso é entender errado, olha aí, ó, o óculos de Roma, o cara entendeu literalmente, fica lá chibatando o próprio corpo. Não. Qual que é o contexto do capítulo? Tem que ter domínio próprio, você não pode deixar a sua inclinação carnal te tirar do foco, te desqualificar da corrida. É uma corrida. Então eu estou pregando o evangelho, eu estou pregando as boas novas do reino, eu estou pregando as leis da Torá, aí eu vou e não ando segundo o que eu prego? O que está acontecendo? Eu estou pregando o evangelho, mas a minha vida me desqualificou, minhas escolhas me desqualificaram. Por quê? Porque não teve domínio próprio. Então eu tenho que ter o domínio próprio do corpo para eu não ser desclassificado na corrida que eu estou convidando outros a correr comigo. Quem está entendendo aí, pessoal? Se a nossa vida é uma corrida e uma luta, corremos e lutamos para alcançar o prêmio. É a ressurreição para viver eternamente com Deus. Vemos no livro de Números que o Eterno estabelece as suas regras, a Torá, para que possamos ser vencedores e chegar ao destino. Para isso que Deus revelou a Torá, para o povo chegar no destino. Para isso que Deus te revela a sua lei, para você alcançar a coroa da vida. Se devemos lutar para alcançar o prêmio, essa luta só será vitoriosa se lutarmos segundo as normas do Eterno. É o que ele falou aqui. Se a vida é corrida, se a vida é luta, e é. E você tem que correr ou lutar para alcançar o primeiro lugar, se não seguir as regras, o que vai acontecer? Você está desqualificado. Não adianta. Eu quero chegar na terra prometida, mas não quero ir conforme as regras. Você não vai chegar.
Eu quero ressuscitar para reinar eternamente com Deus, mas você despreza a Torá de Deus? Ah, mas a Bíblia fala, Paulo fala que a salvação é por fé. É por fé. Salvação é por fé. Quando você foi salvo, você não tinha obra nenhuma para apresentar. Mas uma vez salvo, boas obras são esperadas de você. Quem disse que quem não der fruto é cortado foi Yeshua, não é o Mateus, não. Se fosse eu, seria até mais benevolente com vocês. Mas Yeshua, ele é rei. E ele é amor, mas ele é justiça. Ele te alcançou, um alto preço foi pago para você poder andar no caminho da luz. E agora você anda como se não tivesse regra no jogo? Você anda todo bagunçado? Desprezando regra? A regra é para judeu, não é para mim não. Que isso, meu irmão? Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Aí, a turma aí da arte marcial. Você está num campeonato, qualquer que seja a luta. Se você não luta conforme as... Se você dá um golpe lá que é proibido, você está desqualificado. Outro dia me mandaram um vídeo aí de um campeonato de jiu-jitsu, e o camarada perdeu a paciência com o outro lá e deu um tapa na cara do outro no meio da luta. O que aconteceu? E quem deu o tapa estava ganhando. Por pontos, né? O pessoal surgiu com uma pontuação interessante aí no jiu-jitsu. Estava ganhando por pontos. Perdeu o controle, deu um tapa na cara do oponente. O que aconteceu? Perdeu. Foi desqualificado. Não lutou conforme as regras. A vida de fé é a mesma coisa. A regra é a Torá, é a lei de Deus. Você não pode lutar, enfrentar a jornada com outra regra. Ah, não, eu sigo a lei de Cristo, não é a lei de Moisés, não. Uai, por acaso a lei de Cristo é diferente da lei de Moisés? Ah, não, porque Yeshua falou, Moisés vos disse, eu porém vos digo. Ué, mas o que Yeshua está fazendo? Ele está elevando o padrão, elevando a exigência. Não é só você não dormir com uma mulher que é adultério. É, na verdade, o quê? Você desejá-la, cobiçá-la, você já está cometendo adultério no seu coração. É pior a lei de Moisés, a coisa é muito mais profunda agora. Vamos lá para a gente encerrar? Tão importante quanto o prêmio é não ser desqualificado. Diga amém. Meu irmão, não faz isso não. Não desqualifica não. Devemos buscar andar em justiça e novidade de vida para que possamos enfrentar as dificuldades desse mundo. Pois, apoiados nas normas divinas, seremos sustentados por Deus. Diga amém. A provisão de Deus é sobrenatural. O seu amor é incondicional. E o seu galardão é fantástico. Vamos ler isso aqui de novo. Vamos ler isso aqui de novo? Leia comigo essa última frase. A provisão de Deus é... Fica preocupado não, ele está te sustentando. Não vai chegar problema nenhum que você não possa enfrentá-lo e vencê-lo. Porque ele é pai, ele te conhece. Segundo, você está no deserto, você está correndo, está lutando. O amor dele é incondicional. O amor dele é incondicional. Israel pecou no deserto? Sim ou não? Deus mandou eles de volta para o Egito? O amor de Deus é incondicional. Ele conhece o seu coração. O seu galardão é fantástico. Você não só tem uma recompensa em vida de andar em justiça, mas a principal recompensa é viver para sempre com Deus, com o corpo glorificado. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Eterno, como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, durante o deserto a corrida e a luta, e a chuva serôdia, aquela que rega e qualifica e abastece e supre a terra, rumo a Canaã, rumo à ressurreição, rumo ao reino do Messias. Amém, amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.